Olá, bem-vindos a mais um Ciências Sociais em Diálogo. E hoje temos o prazer de receber aqui a professora Patrícia Vasconcelos. A professora é doutora em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Rondônia. Ela é docente do programa de pós-graduação no mestrado profissional em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça, da Universidade Federal de Rondônia, e também coordenadora do programa de pós-graduação no mestrado profissional em Políticas Públicas. É pesquisadora da Rede de Pesquisa em Política Externa e Regionalismo e do Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal. E é líder do Centro de Estudos Fronteiras Amazônicas e Desigualdades Sociais. Então, Patrícia, é um prazer enorme recebê-la aqui para falar sobre Rondônia, a crise ambiental e os conflitos na Amazônia. Muito obrigada, professora Karina, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder colaborar com o canal Ciências Sociais em Diálogo. Eu e a Universidade de Rondônia agradecemos o convite. Antes de iniciar minha fala, eu queria também fazer alguns agradecimentos especiais, porque são financiadores da nossa pesquisa, né? Primeiro, gostaria de agradecer ao Laboratório de Estudos Geopolíticas da Amazônia, na figura do coordenador nacional do Fabiano, que é o professor Fabiano Santos, e também da equipe de Rondônia, professor João Paulo Saraiva, e da pesquisadora Melissa Cury. Quero agradecer também ao projeto Amazônia Mais 10, que tem o financiamento pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Rondônia, e também ao mestrado, que colabora conosco, né, também nos auxiliando na pesquisa, o mestrado profissional em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça. Bem, eu me coloquei aqui à disposição para falar um pouquinho sobre a Amazônia. Vou falar com um foco específico, que é a partir de Rondônia, mas muito do que eu vou falar pode ser aplicado aqui aos outros estados da Amazônia. Embora, né, saibamos que cada estado, embora amazônico, tenha uma realidade diferente, muitos dos conflitos eles acabam se aproximando, né? Principalmente quando falamos de conflitos territoriais e conflitos ambientais. Para contextualizar essa crise ambiental de que eu relato, primeiro, os dados gerais do que ocorre hoje no Estado, né, dos conflitos ambientais até conflitos que revelam com relação, inclusive, à violência urbana que nos atinge, para depois apresentar aqui alguns dados da nossa pesquisa, como entrevistas que realizamos com o secretário do Meio Ambiente e também análise de algumas proposições feitas na Assembleia Legislativa com relação à temática, né? E com isso, pretendo conversar com vocês um pouquinho sobre os dilemas, sobre desenvolvimento e desigualdade aqui na nossa região. E aí eu acho importante, né, primeiro a gente contextualizar o que se tem do imaginário social da Amazônia, né? Quando se fala em Amazônia, o que primeiramente vem à mente? E talvez venha uma imagem que não é só própria da Amazônia, mas que é própria, às vezes, do Brasil, né? Que é o mito da brasilidade. Que ele diz o quê, né? Ele diz que nós somos um país sem conflitos, um país que conseguiu sanar os seus dilemas, né, que conseguiu superar suas contradições e que, portanto, há uma homogeneidade, há uma harmonia nessas relações. O que eu quero desmontar para falar desse mito é que nós vamos falar justamente de conflito, né? Então, essas relações que às vezes parecem um pouco naturalizadas, né, a ocupação da Amazônia, as pessoas que aqui vivem, parece que vivem junto, né, com outro mito, que é o mito da natureza exuberante da Amazônia, como se isso fosse algo intocável, né? Algo que estará sempre ali e, portanto, trará com ela essa questão da beleza e da harmonia. E isso não é bem isso que a gente vivencia no cotidiano da Amazônia. Então, acho que é importante a gente entender, né, ou desnaturalizar, primeiro, essas imagens com relação à Amazônia, primeiro como uma terra ocupada, uma Amazônia também urbana, e que reflete os conflitos que também vêm da sua exploração
desses recursos naturais e dessa ocupação desse território, né? E só quando a gente desnaturaliza, portanto, esses fatos é que a gente consegue enxergar, né, as diferentes relações de poder, os diferentes interesses que estão colocados no seu território e como as desigualdades se colocam na busca desses interesses e na disputa por esses recursos, né? Então, para a gente entender melhor, né, esses conflitos, a gente também precisa situar a Amazônia numa dinâmica política e econômica, né? Afinal de contas, o que está em disputa aqui? É a terra, são os recursos, quem tem direito a quê e quem é responsável, de repente, por essa crise ambiental, quem se vê responsável por essa crise ambiental, né? Hoje, quando falamos de crise ambiental, falamos muito de mudança climática. E aqui eu também vou apresentar alguns dados, né, que revelam como a gente sofre essas mudanças climáticas, embora muitas vezes não se acredite, né, também passamos por essa consideração, né, de que não se acredite que essa mudança climática esteja realmente ocorrendo ou que o meio ambiente é um tema central, né, tem uma importância central nos dias atuais, né. Isso também já foi fonte de uma pesquisa nossa, né, para conversar com a população e verificar, aí, o tema do meio ambiente, ele é importante? Geralmente vem uma consideração, sim, é importante, já com um discurso sedimentado, mas na prática, quando você tem que pontuar entre a economia e o meio ambiente, entre o curto prazo e aquilo que seria alcançado mais a longo prazo, essas coisas vão sendo colocadas a posteriori. Então, vamos entender a complexidade em que nos colocamos, né? Para entender essa crise ambiental. Então, eu vou falar alguns fatos que estamos vivenciando hoje, né? E hoje, assim, este mês, né? Alguns dados bem atuais. Primeiro deles, né? Uma seca nos rios Madeira, que corta aqui a nossa região, Rondônia e Acre. Tudo pelos indicativos, né, dos dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento, deve ser a maior seca de todos os tempos, né? Para quem vivencia essa realidade, nós olhamos aqui, né, na beira do rio, indo para o centro da cidade, a gente vê o nível do rio extremamente seco e como isso já atinge não só a população ribeirinha, mas também o transporte, né, que se dá pelas águas do Rio Madeira. A seca pode ser a tal ponto que já há indicativos que possa paralisar o funcionamento da usina de Santo Antônio. A usina de Santo Antônio é uma usina hidrelétrica, né, que foi construída em 2008, inaugurada em 2012, uma das grandes obras, né, do PAC, também, né, junto com a usina de Jirau, que fica um pouquinho mais distante da cidade, mas também muito próximo, e que é um momento em que a cidade deslumbrou que por grandes obras teria um grande desenvolvimento. Mas até esse grande desenvolvimento hoje é repensado, né, pelos impactos aí que trouxe para a região, sem as compensações que foram prometidas. E até mesmo, então, neste ponto, pode estar comprometido com a seca. Não bastasse a seca, né, também podemos falar de desmatamento, né? A região aqui também sofre com muito desmatamento. Para você ter uma ideia, hoje, se eu olhar aqui da minha janela, eu tenho um dos ares mais poluídos do Brasil, de fumaça, das queimadas, né? Esse é um dado que foi divulgado ontem, inclusive, no Jornal Nacional, né? E que está aqui, a gente tentando respirar por conta das queimadas. E isso se alia, então, à questão do desmatamento, né? Existe uma região, que é a região, um trecho da Amazônia, Rondônia e Acre, chamada de região da Amacro, que é uma área de expansão do agronegócio e, portanto, de grandes conflitos ambientais e fundiários, que tem sido a líder do desmatamento aqui em 2004, né? Mas só para a gente pensar em termos comparativos, né, que em números absolutos, a Amazônia teria desmatado entre 1988 e 2022, os estados que mais seriam desmatados seriam Pará, Mato Grosso e depois Rondônia. Mas se a gente pensar em termos proporcionais de território, Rondônia é o primeiro lugar no desmatamento. A mesma correlação com relação à capital do estado, Porto Velho, que não é a primeira colocada
né, em termos absolutos, mas em termos proporcionais, desmata mais, inclusive, que Altamira, né, no Pará. Os focos de queimada, né, então aliada ao desmatamento, elas aumentaram também 50%, né, nos primeiros meses de 2024, e também tem aumentado nessa região que eu citei da macro, né, nessa área de expansão da agropecuária. Então, isso, né, seca, desmatamento, queimada, já me dá uma configuração aqui de como essa crise ambiental tem se colocado, inclusive pela expansão produtiva, né, pela expansão econômica e pelo aquilo que o Estado vê como alternativa. Uma visão de desmatamento que não é nova, né, se a gente relembrar que o processo de ocupação da Amazônia, inclusive desde os governos militares, é uma visão de ocupar para não entregar, né? Ou integrar para não entregar. E essa ideia é a ideia que permanece de desenvolvimento até hoje, de que eu preciso expandir, preciso ocupar, preciso desmatar para poder promover o meu desenvolvimento. Numa lógica numa lógica, inclusive, muito perversa, né, esses conflitos que demarcam a região do campo, né, que demarcam a região da floresta, ela também impacta no que a gente chama aqui de uma Amazônia urbana, né, porque essa desigualdade é uma desigualdade de que alguns estão sendo expulsos dos seus locais e vão vir para outros locais, vão tentar uma reacomodação nesse espaço, né? E aí, infelizmente, os dados que eu trago sobre Rondônia também são extremamente negativos se pensarmos do ponto de vista da violência urbana, né? Só para elencar alguns fatos, né? Rondônia estaria no ranking pessimista, né? Negativo, dos homicídios, furto, roubos, estupros e desaparecimento de pessoas, ou seja, uma região extremamente violenta, né? Os dados do anuário de 2023 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por exemplo, colocam Rondônia em primeiro lugar em homicídio de mulheres, em feminicídio, em apreensão de armas de fogo, em taxa média de roubo total, em quinto lugar em estupro e em sexto lugar em estupro de vulnerável. Então, uma região realmente que a gente não trago esses dados simplesmente para alarmar, né, ou para dizer, nossa, que estado é esse, mas para dizer que isso é fruto realmente de uma configuração política, econômica, ao qual o Estado se vê em meio a esses conflitos, né? E muitos desses conflitos, portanto, em busca do chamado desenvolvimento, mas um desenvolvimento que tem sido extremamente acompanhado de uma desigualdade. E aí eu começo a trazer alguns dados, né, sobre o que o ente executivo pensa sobre esse desenvolvimento, né, ou sobre essa crise ambiental que vivenciamos. A primeira fala, né, que eu gostaria de trazer aqui é a fala do secretário de Estado de Desenvolvimento Ambiental, com o qual nós conversamos em 16 de abril deste ano, para justamente tentar compreender algumas questões sobre o que é esse desenvolvimento e o que seria na visão representada por ele pelo Estado, do que seria sustentabilidade, né? E a fala que ele nos reproduziu nessa entrevista é a mesma fala que ele reproduziu dias anteriores, quando esteve em um evento no Acre, para falar também sobre essa questão, e no evento também estava outros secretários de Estado, mas também estava o secretário de Meio Ambiente do Estado da Amazônia, Eduardo Taveira. E os dois falaram algo muito significativo para a gente compreender essa relação. Então, primeiro, o secretário de Meio Ambiente de Rondônia, ele quase trouxe como um lema, né? Qual é o desafio da sustentabilidade? Na visão do secretário, o desafio né? Nós queremos preservar, mas preservação não pode ser à custa de fome. Então, passando aí um pouco a ideia de que a gente tem que pensar em desenvolver a Amazônia, mas que preservar, eu vou preservar.
se isso não significar passar fome. E isso nos traz algumas reflexões, né, que precisam ser discutidas. Afinal de contas, o que é esse desenvolvimento e por que preservar provocaria ou geraria fome, né? A fala do secretário do Meio Ambiente da Amazônia, aliás, eu peço até permissão para reproduzir, clareia um pouco mais o que ele quer explicitar no sentido do que é o desenvolvimento. Reproduzido nas mídias, a fala diz assim: logísticas na Amazônia, estradas, portos, aeroportos, é claro que tudo isso gera impactos, mas são estruturas necessárias para que possamos alavancar o desenvolvimento. Nos incomoda muito essa sensação de que nós, da Amazônia, temos que ter um processo diferente do que o mundo construiu. E isso é o que a gente não quer. A proposta desse encontro, ao qual eles estavam reunidos, né, é discutir não o que não pode, mas como podemos fazer o desenvolvimento da nossa região. Então, acho que fica claro, né, a ideia de que o desenvolvimento ainda está muito vinculada no discurso da Amazônia como aquele desenvolvimento linear, aquele desenvolvimento comparado com o que foi feito nos outros estados, principalmente aí tendo como referência os estados sul e sudeste do país. Então, se eles desmataram, criaram indústria ou foram por este caminho, porque nós, neste momento, não temos o direito de fazer o mesmo. Né? Então, essa é a lógica. Então, preservar neste momento, lógico que seria, isso vem discutido teoricamente também, com um acompanhamento de buscas de tecnologias para que você possa produzir, né? Já que nós realmente dependemos, né, de uma produção agrícola, né, de uma pecuária, mas que possa estar vinculada a uma preservação ambiental. Como isso não seria possível a um curto prazo, né? Pelo menos dentro desse discurso e dentro dessa visão, aí passa pelo pressuposto de que não. Então, peraí, eu posso fazer isso em algum momento, mas a minha necessidade de desenvolvimento, e a gente até entende isso, né? Faz esse vínculo com esse anseio da população que vive essa desigualdade muito marcante e que quer florescer, né? Quer ter qualidade de vida, né? Entende o desenvolvimento, qualidade de vida e acesso a serviços como algo que não dá para esperar. Né? Então, a gente visualiza essa crise ambiental muito vinculada a essa questão de um conceito de desenvolvimento arraigado ainda a uma década de 60, 70, né? Que ainda não conseguiu transformar essas habilidades. Né? E é lógico que essa questão do desenvolvimento, né, passa por considerar pressões econômicas que vão incentivar, portanto, o desmatamento e a exploração desses recursos naturais. Né? E aí, né, só para fazer um ponto a mais nessa história, né, mesmo que haja uma pressão internacional sobre a Amazônia, para que ela seja preservada, para que, de repente, utilize mais tecnologia no teu modo de produção, a discussão ainda é muito mais local do que internacional. Né? A pressão que chega aqui, ela chega muito filtrada, né? Filtrada por todas essas pressões políticas e econômicas locais que se fazem de um interesse de curto prazo, né? E aí o discurso, né, de que, também presente nessa fala do secretário do Amazonas, mas também presente no discurso aqui do secretário de Rondônia, é que desenvolver necessariamente implica em algum impacto. Desenvolver necessariamente implica algum grau de poluição, e que eles fariam o máximo para minimizar esses danos e que toda a justificativa do Estado estaria dentro da lei. Né? Então, a lei ali é sempre seguida pelo governo, eles não fazem nada ilegal. É lógico que aqui eu poderia trazer alguns dados, né, para demonstrar que, quando se fala de executivo e legislativo, pelo menos aqui no estado de Rondônia, essa relação não é tão simples também, né? Porque dentro do legislativo há proposta de leis para se alterar diversos fatos que modificam essa correlação. Por exemplo, questões de licenciamento ambiental. Então, verificamos aqui
na Assembleia Legislativa de Rondônia, proposta pelo Executivo, uma proposta de lei para, vamos dizer assim, verificar quais os casos, inclusive urbanos, necessitam ou não da aprovação da licença ambiental. Mas por trás dessa proposta aparentemente ingênua, né, via a flexibilização dessa licença ambiental, ou mesmo da redução de áreas de reserva ambiental, né, tentando reduzir, alegando que já é uma área de muitos conflitos, que o Estado não consegue mais gerir os conflitos que ali existem, então é melhor legalizar, ou seja, reduzir a área da reserva e, de repente, criar outra em outro lugar, do que tentar resolver o conflito que ali existe. O conflito que ali existe é realmente de invasão daquelas terras, né? Seja para o garimpo, seja para a extração de madeira, né? Seja para adentrar em terra indígena. Então, é este o conflito que, de repente, o Estado, e aqui tem algumas propostas de lei, né? Daqui a pouquinho eu posso até citar o número, o ano, para quem quiser acompanhar, para a redução dessa área de preservação ambiental, que posteriormente foi, inclusive, a proposta, apesar de aprovada na Assembleia, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. E aí, só para não perder aqui o que nós estamos falando, né? Já vou citar aqui o número da lei, né, para a gente não se perder. É a proposta de lei complementar 80 de 2020, que tinha como proposição a redução das áreas de reserva extrativista de Jaci-Paraná e do Parque Estadual de Guajará-Mirim. Essa proposta de lei foi aprovada no início de 2021, mas foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça no final do mesmo ano. E aí a gente podia pensar aqui, né, também, por que não se avança, né, nessa pauta de crise ambiental para buscar as alternativas, né? Então, primeiro, né, para sedimentar um pouco aqui sobre o que a gente está conversando. Primeiro, a gente tem essa visão de desenvolvimento sedimentada nessa visão tradicional, prazo e que ocorre de forma linear, né? O segundo ponto, né, a gente tem realmente uma pressão política de interesses econômicos de grandes corporações, inclusive, né, de uma grande elite que está consolidado nessa base de curto prazo, né? Se a gente fosse ainda por um outro caminho que passa pela questão da mudança climática e crise ambiental, há uma discussão que eu não vou adentrar aqui, que é sobre a descarbonização. Mas isso também ainda é muito resiliente, né? As pessoas ainda não dominam muito a temática e não sabem bem como fazer isso gerar realmente recursos, né? Um outro ponto também seria a não crença, né, na responsabilidade por essa crise ambiental ou por essa mudança climática, né? E acaba reverberando a pergunta, né? Acaba que a pergunta fica ali no imaginário social. Afinal de contas, de quem é a responsabilidade? É daqueles que já fizeram o seu processo de desenvolvimento, já desmataram e já poluíram, ou é nossa, né? E aí eu vou absorver o discurso de quem ainda busca o processo de desenvolvimento e para isso tem que causar, né, pelo menos dentro dessa visão, algum tipo de impacto ambiental. E aí a gente verifica que a questão cultural também ainda não foi transformado o suficiente para colocar o meio ambiente como algo coletivo, algo que precisa mesmo de uma alteração, uma alteração da responsabilidade social. Né? Então, fica mais um discurso de quem é a responsabilidade, né? Isso quando não joga dentro do próprio país, quando não joga para fora do país, né? E aí, quando tem os grandes fóruns internacionais, aí vem o discurso, não, mas os Estados Unidos, mas a Europa, eles já fizeram isso e aquilo, e agora querem limitar, de alguma forma, o nosso desenvolvimento. Então, nós falamos também, então, aí, para fechar aí alguns pontos, né, de um modelo de governança política ambiental que ainda está em disputa, né, seja procurando um modelo dentro
de governança dentro de um regime democrático e dentro de um regime de justiça ambiental. E porque, embora, né, se jogue responsabilidade, se jogue essa questão da desigualdade, na verdade está se buscando um pouco de justiça. A gente sabe, né, que cada um desses impactos que eu mencionei aqui, só para contextualizar o que estamos vivendo hoje, seca, desmatamento, ar sobrecarregado, ele impacta diferente as pessoas, né? Então, a gente também fala de uma desigualdade ambiental, né? Cada um vai sofrer com as armas que tem para lutar contra essa situação. Mas, de algum modo, né? E aí vem a questão do coletivo, todos nós estamos respirando o mesmo ar, todos nós estamos sufocando hoje aqui na cidade de Porto Velho, com um calor imenso, com um ar irrespirável, e de repente, daqui a algum tempo, sem água, né? Para poder sobreviver. Então, assim, embora às vezes a gente fale de meio ambiente de um ponto de vista que pareça pessimista, mas na realidade a gente fala do ponto de vista de uma crise, que ainda há as possibilidades de se pensar sobre ela, né? E aí eu gosto muito de um conceito, e aí talvez seja um dos únicos conceitos que eu vou explorar um pouquinho, que é o conceito da socióloga Sassia Sassen, que ela fala da desigualdade, dessa desigualdade global, e ela fala assim, mas nós estamos num momento de desigualdade que a gente precisa compreender, ou precisa encontrar uma forma de expressar que não é mais a mesma desigualdade que nós vivíamos antes. É uma desigualdade ainda mais acirrada, porque nós estamos entrando no limite das situações. Nós estamos entrando nos extremos, né? Nós não temos, ela diz, né, em um dos trechos da obra, nós não somos só pobres, nós estamos ficando sem condições nenhuma, né, de sobrevivência. E ela fala, este é um momento de expulsão, é um momento que você já não serve nem mais, né, nessa grande configuração capitalista. Então, você é realmente expulso do sistema. E quando a gente olha todos esses dados alarmantes de Rondônia, inclusive com relação à violência urbana e aos conflitos sociais, né? E aí eu até esqueci de mencionar, mas se a gente deixa de olhar só o aspecto de natureza de Rondônia, todos os dados de conflitos territoriais também apontam para dados tão alarmantes quanto de violência urbana, né? E aí os dados de 2021, 2022, 2023 apontam, por exemplo, que Rondônia é um dos líderes de assassinatos no campo. Né, de todos os dados que nós temos, nós estamos ali na liderança. Então, são conflitos realmente extremos, porque são conflitos violentos, são conflitos que levam realmente à morte, né? Então, só aqui para sedimentar, né? Deixa eu ver se eu, inclusive, encontro os dados. Aqui, ó. Em 2021, 11 dos conflitos não, das ameaças de mortes e assassinatos no campo, 11 dos 35 foram em Rondônia, né? Em 2022, 7 dos 47 e 2023, de 31 assassinatos, 5 foram em Rondônia. Então, esses conflitos no banco estão, talvez, dentro deste contexto, ou deste conceito que eu trouxe aqui da Sassen, de que estão chegando no limite, né? Essas pessoas estão sendo expulsas dos seus territórios, estão ficando sem condições, inclusive, de luta. Eu já vi aqui que eu estou avançando né, no meu tempo, daí eu só queria, então, só finalizar aqui com mais um dado, né? Que foi o levantamento que nós fizemos das proposições legislativas na Assembleia do Estado de Rondônia de 2019 a 2021. Nós temos, né, isso para a gente pensar se o tema, por exemplo, do meio ambiente é um tema que ocupa espaço na Assembleia, né? E das 1.696 proposituras que a Assembleia fez durante esse período, somente 65 versavam sobre o tema do meio ambiente. Então, a gente faz uma leitura também de um esvaziamento dessa pauta, ou seja, é pouco menos de 4% do total das proposições. Por outro lado, há o esvaziamento da pauta, mas quando ela aparece com propostas indicando algum tipo de flexibilização.
seja do licenciamento, seja das áreas de reserva ambiental, o que acaba sendo um dado que poderia, sim, ser pequeno, mas um dado bem significativo e que subsidia, né, a fala política que nós encontramos, né? Ou seja, a gente precisa desenvolver, vamos retirar os entraves que possam promover esse desenvolvimento, acompanhando muito do que foi, em especial o período do governo passado, né, de retrocesso em algumas áreas do meio ambiente, de flexibilização ambiental, de minimizar as fiscalizações, então tudo isso também nos atingiu de modo muito forte, né? E talvez um ponderamento, né, nem sempre muito mal visto pela população que quer, né, realmente algum grau de flexibilização para poder promover o seu desenvolvimento ou ter a sua produção. Bem, essas são algumas ideias iniciais para a gente poder começar aqui a conversar um pouquinho. Patrícia, eu agradeço demais a sua fala, porque eu acho que você tocou num tema mais do que atual, premente, né? E é um debate que, vamos dizer assim, a gente vem falando há muito tempo, né, dentro da academia, há mais de 50 anos se fala sobre essa questão ambiental, e parece que infelizmente, né, a gente está sempre rodando em falso. Então, acho que essa sua exposição chama atenção para essas questões, né, e para quem está nos ouvindo, né, a relevância dessa discussão. Né? Então, quem está ouvindo, já lembra, dá o like para ajudar a divulgar, né, se inscreva no canal, ativa o sininho e ajuda a gente a divulgar essas discussões, porque elas são muito relevantes. E aí, conversando assim, eu gostaria de chamar a atenção para um dado que você colocou, que eu gostaria que talvez você explorasse, que é essa questão de como as pessoas enxergam isso, né? Porque a fala do secretário revela muito disso, né? Assim, bom, qual que é a saída? Ou a gente se desenvolve, ou a gente conserva, mas parece que não existe um meio termo, né? Ou seja, de poder fazer uma preservação com desenvolvimento, né? Essa ausência de alternativa, ela se dá porque você tem um aparente modelo consolidado, né? Ou ela se dá porque, de fato, as alternativas não estão colocadas. E aí, uma questão é: tem uma ausência do Estado Nacional nesse processo? Ou seja, falta uma direção? Aonde é que, vamos dizer assim, quem poderia estar elaborando essa alternativa de equilíbrio? Esse é um ponto que eu acho que é importante, né? A gente pensar, né? Porque senão sobra para o gestor local resolver, né? E ele vai tentar resolver da forma como ele achar melhor. Né? A outra coisa é se nessa perspectiva, como você bem falou, né, de visão sobre o desenvolvimento, sobre o que está acontecendo, se existe diferenças geracionais, né? Ou seja, se os jovens ou alguns setores têm uma visão diferente desse modelo, vamos dizer assim, dos anos 60, de desenvolvimento. Ou se a coisa, vamos dizer assim, é mais consensuada. Como é que é isso? Né? Eu estou pensando aqui, por exemplo, se as mudanças na educação dos últimos anos, de alguma forma, traz uma geração que pensa diferente, se existe, vamos dizer, jovem, mesmo dentro
do poder público, vereadores mais jovens, deputados estaduais mais jovens, estão trazendo uma outra visão, ou acaba sendo uma coisa, ou seja, a educação não reverbera nessas posições políticas? Gostaria de te ouvir um pouco sobre esses aspectos. Obrigada, Karina. Vamos lá. Sobre o primeiro ponto, né? Existem alternativas? As alternativas, elas existem, né? Mas vamos pensar primeiro nos termos mais imediatos mesmo, né? Toda alternativa, por exemplo, que não é do meu domínio, mas que em algum momento, né, eu considero, né, que é, por exemplo, a integração lavoura, pecuária, floresta, né, os ambientalistas ou as pessoas mais ligadas ao campo com essa linha de estudo, eles apontam que poderia ser uma boa alternativa. E, inclusive, quando eu estava conversando com o secretário do Meio Ambiente de Rondônia, ele me disse, a alternativa realmente existe, por exemplo, mas ela precisa de tecnologia. E aí a fala dele também era bem interessante, porque ele dizia assim, e quando a gente fala de tecnologia, a gente fala em especial das pessoas com condições de acesso a essa tecnologia. E que essas pessoas não seriam os pequenos produtores. Esses pequenos produtores não teriam acesso a essa tecnologia. E, portanto, na lógica que ele aponta, por isso que, de repente, preservar é passar fome, porque os pequenos produtores não têm acesso a conseguir manejar melhor o solo, né, a conseguir fazer a troca de produção daquele solo, ou seja, fazer esse remanejamento, que o grande produtor teria. Outra coisa também é a questão da legislação, né, da porcentagem de terra que deve ser preservada, né, que em Rondônia chega a 80%. E o secretário também me dizia, olha, essa porcentagem também é injusta para, vamos dizer assim, né, para os pequenos produtores. Porque o grande, né, produtor, ele tem recursos, ele vai lá e compra uma imensidão de terra. E aí, para ele, ok, eu tenho recurso, eu tenho tecnologia, eu compro uma imensidão de terra e consigo fazer a produção. O pequeno não. Mas essa lógica também parte da lógica de um discurso político, que quer um pouco comover a sociedade, convencer a sociedade de que é necessário promover, continuar com essa lógica de desenvolvimento, senão quem realmente será prejudicado é aquela pessoa que está na ponta da desigualdade. Né? Então, faz ali um discurso para dizer, olha, é o pequeno produtor que vai ser prejudicado, então vamos manter como está, porque o grande ele consegue. E quando, na verdade, se a gente olha isso historicamente, e a concentração de renda que existe na região, e todos os índices, né, de IDHs que existem na região, essa distribuição de igualdade, ela não ocorre. Então, parece não, né, realmente uma contradição do próprio discurso. E aí a gente pode fazer uma ponderação com aquilo que você questionou sobre o discurso nacional, né? E aí a gente olha ali nas mídias, né? A população comum olha, o grande slogan, né, do agro é pop, todos nós precisamos comer, precisamos nos alimentar. E nós temos consciência, né, nós cientistas, pesquisadores ou defensores do meio ambiente, que nós precisamos dessa produção. O que a gente não consegue diferenciar muito bem é quando a gente olha a pauta de votação no Congresso Nacional, por exemplo. A gente não consegue diferenciar aquilo que seria o agro bom ou aquilo que seria o agro ruim, porque eles realmente votam em conjunto. Né? Eles votam em conjunto para flexibilização, eles votam em conjunto, de repente, para a utilização de agrotóxicos, que a gente já queria ter banido de utilização. Então, a gente não consegue fazer essa diferenciação entre grandes produtores, que seriam produtores que fariam o manejo ambiental, que conseguiriam fazer essa preservação, porque quando a gente olha para a bancada em si, eles são muito unidos, né? Eles votam muito juntos, então isso não nos permite, neste sentido, né,
visualizar grandes alternativas, né? Para fins de busca de interesses econômicos, eles votam em conjunto, né? E aqui em Rondônia, que nós estamos em um dos estados mais à direita, né? Isso se torna tão evidente quanto uma votação na bancada nacional, ou seja, a gente tem uma grande elite ruralista e também uma grande elite à direita, né? Só para pensar que um dos estados mais bolsonaristas, um dos estados não, né? O estado mais bolsonarista de todos, a gente constatou isso, né? Quando eu falo a gente, no grupo que eu mencionei inicialmente nos meus agradecimentos, no Legal, que o Bolsonaro conseguiu ganhar em todas as urnas do estado, em todas as urnas, né? O que é muito representativo. Isso não ocorreu em nenhum outro estado, né? Então, isso demonstra realmente o quanto essa pauta, essa diretriz, essa flexibilização ambiental, este critério de desenvolvimento está enraizado na proposta do Estado, né? Pelo menos neste Estado amazônico. E aí o segundo ponto, né, será que as gerações que estão por vir pensam diferente? Não tenho mecanismos ainda para fazer essa percepção, né, para te apontar aqui com algum tipo de dado que não seja uma mera opinião minha, que essa geração mudou ou muda com esse processo de educação. Mas a gente tem alguns dados aqui também das pesquisas sobre os vereadores, né? Sobre como eles têm atuado, e a gente poderia pensar se, de repente, os vereadores refletiriam, de alguma forma, os anseios mais próximos da população. E aí os nossos dados de 2020, 2021, ao analisar quais são as propostas do meio ambiente na Câmara de Vereadores, a gente também é surpreendido, né? Primeiro, também é pouco expressivo dentro do total, são 36 propostas na Câmara dos Vereadores sobre a temática meio ambiente, dos quais 17 versam sobre pets. Né? Pets é uma categoria, né? Animais domésticos é uma categoria que se enquadra dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Então, são propostas para cuidar de animais abandonados, para, de repente, promover algum tipo de pena àquela pessoa que maltrata animais, né? Propostas de castração de animais. Então, são propostas vinculadas a animais domésticos. E aí sobra pouco espaço, já que as 17 proposituras estão vinculadas a essa temática, para licenciamento ambiental, ou para pensar em áreas de degradação, para pensar em parques, etc. E isso talvez, e aí eu chego no ponto, né? Porque que isso pode refletir um pouco ainda não mudança dessa geração, né? Se a gente analisa o relatório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ela tem um relatório anual, né? O de 2023, ele fala das denúncias que são feitas para a população e qual a secretaria que tem que tomar a frente, né? E aí a gente tem casos de licenciamento ambiental irregular, tem as queimadas, e em terceiro ponto, os pets. Então, talvez os vereadores, aí é uma leitura que a gente tem discutido, mas ainda não chegamos a uma conclusão segura, né? De que as temáticas de maior conflito, né? Que são justamente as vinculadas ao licenciamento, às queimadas, o município não, vamos dizer assim, não precisa entrar no confronto, né? O município não precisa necessariamente legislar sobre isso, ele pode legislar, a Constituição permite, né, que ele possa suplementar, né? O meio ambiente é uma temática concorrente, então ele pode, mas, né, se fôssemos pensar do ponto de vista do gestor, por que eu vou entrar neste conflito? Né? Se tem o Estado e tem o governo federal para fazer isso. Né? Então, as demandas, elas ficam vinculadas à população com relação aos animais domésticos, o que causa um estranhamento inicial, mas é ali
o que a gente tem enxergado no momento. E isso indica pelo menos duas coisas, né? Primeiro, o que eu disse, a temática do meio ambiente ainda não é uma temática prioritária. Talvez ela possa estar muito interrelacionada a outras temáticas, mas a população ainda não enxerga muito bem. Não enxerga, por exemplo, que meio ambiente também é tratamento de esgoto, é água, né? Pensa ainda meio ambiente como recursos naturais em si, mas não aquilo que a gente tem no cotidiano. Mas isso ainda também estamos tentando aprender melhor, né? Como que a população enxerga, e precisaríamos de aplicar aí mais estudos para ter essa visão geral. O meu otimismo, né? E aí seria de que essa geração realmente se altere. Mas, né, aí também algumas falas que a gente já teve contato, é que é uma geração, por exemplo, que vem de pessoas que ocuparam a Amazônia, principalmente aqueles que estão aqui há mais tempo, não os que recém chegaram, mas aqueles que chegaram na década de 70 e 80, inclusive motivados pelo governo federal para ocupar a região, e que estão imbuídos dessa lógica de ocupação, de desmatamento, de promoção, e que aí ainda é uma geração que está acompanhando o progresso que a geração anterior teve, aquilo que conseguiu promover. E, Patrícia, aqui a Tereza Kerbal fez uma pergunta, né, sobre as falas das elites locais não levam em conta o desenvolvimento sustentável? Qual o papel do governo federal na coordenação do processo de preservação? E eu complementaria isso dizendo assim, não se vislumbra ter um protagonismo, né, nesse debate, ou seja, de utilizar, vamos dizer assim, essa especificidade da região para buscar uma certa visibilidade, inclusive internacional, essas elites, de alguma forma até captar recursos, né, investimentos, ou seja, a sensação que eu tenho com a sua fala é que parece assim, vai pelo fácil. Então, o fácil é a gente desmata e depois vê o que acontece, né? Mas será que não, Será que não tem ali? será que não dá para pensar assim, olha, de repente tem uma oportunidade aqui que pode ser explorada e que pode ser tão rentável quanto esse desmatamento imediato, né? Não, acho que você está certo, né? Se você olhar todos, assim, se a gente fizesse uma análise desse discurso das elites, a palavra desenvolvimento sustentável, ela está presente o tempo todo. Por isso que no início da minha fala eu tentei problematizar, né, o que é desenvolvimento e o que é sustentabilidade. Porque do ponto de vista genérico do conceito, desenvolvimento sustentável, você encontra realmente essa fala em todos os momentos, seja dos governantes, seja da elite, né? Nós estamos promovendo o desenvolvimento sustentável. E junto com essa correlação, vem também a ideia de que a gente precisa agregar valor aos nossos produtos. Então, a gente tem o café, a gente precisa agregar mais valor. A gente tem açaí, tem que agregar valor. Castanha, tem que agregar valor para fazer a exportação desses recursos. Então, é nesse sentido, né, que eu vejo que caminha ali o discurso para esse desenvolvimento sustentável. E sempre, como eu disse, frisando, né, na fala dessa elite ou desse governo, com respeito às leis. Então, nós vamos produzir sempre respeitando o que diz as normas, o que diz as leis, mas aí a gente faz aquela ponderação de que na hora das votações, eles fazem a lei se adequar de modo, talvez, não sei se o termo seria mais correto, seria o mais fácil, né? Mas de forma a desburocratizar, no mínimo, né, essas relações de produção, né?
ele leva o discurso, principalmente, não o governo passado, mas agora a gente retoma um discurso no governo atual de que a Amazônia precisa de uma atenção especial, de que a gente precisa resolver a crise ambiental, retoma alguns fóruns internacionais para essa discussão, traz os demais países, inclusive naquilo que você mencionou, de financiar algumas iniciativas que possam indicar uma alteração neste processo. Mas quando a gente está aqui localmente, eu, como pesquisadora, tenho a impressão que é muito, muito incipiente ainda, né? Que a resistência política local ainda é muito superior a esse discurso que a gente encontra internacionalmente. E aí a gente precisa sempre fazer uma leitura cuidadosa, né? Daquilo que é dito como discurso, daquilo que é internacionalmente, e aquilo que realmente é executado, né? Ou seja, você, de repente, você não retira a força, assim, você não desmantela o Fórum de Governadores da Amazônia, mas você coloca pessoas ali que têm um pensamento que vai na direção de algo mais arcaico do que algo mais transformador dessas alternativas. Então, você, ao mesmo tempo que diz para a sociedade, olha, nós temos um fórum, nós discutimos a Amazônia, etc., você coloca ali pessoas ou diretrizes que vão, na verdade, segurar o processo de transformação. Então, não é que a gente vá sempre pelo caminho mais fácil, a gente tem realmente uma disputa de caminhos, né? Não que um é realmente mais fácil, um é mais difícil, mas um exige uma transformação social, né? Para a gente pensar em um novo modelo, né? Em uma nova distribuição produtiva, econômica, você precisa de uma transformação social. E aí, neste sentido, é mais difícil. Né? Não no sentido que o outro está escolhendo o caminho mais fácil, porque aí depois eu vejo o que eu faço. Não, é porque realmente exige transformações sociais, culturais. A gente realmente precisa refletir o modo como a gente lida com o nosso território, com as nossas forças. Né? E isso é muito difícil, porque isso é historicamente construído. E historicamente tem que ser construído de novo para alterar essas correlações. Então, eu acredito que é neste caminho, né? Neste sentido, não vai ser algo... o que nós realmente esperamos é que a gente não tenha que chegar ao ponto de não retorno, né? Para conseguir realmente convencer os demais de que era melhor ter escolhido uma alternativa, ter pensado numa outra proposta de interesses ou de economia, né? Para poder sair dessa crise ambiental. Então, acho que é essa correlação. Enquanto a gente consegue indo minimizando danos, parece que é mais simples, não precisa se fazer tanto esforço para essa transformação social. O problema é que as pessoas vão começar realmente a sentir em algum momento, né, que há um ponto realmente de uma crise que se acirra demais. É por isso que eu utilizei o termo de expulsão. E aí a gente vai precisar repensar essas relações, né, para poder sobreviver, para sobreviver, inclusive, não nos termos, né, de que o mundo vai acabar, mas nos termos de quando uma violência também ela se torna demasiada, né, fica insustentável a vida em sociedade, né? Ninguém quer viver numa zona de guerra, numa zona de conflito social, numa zona que todo mundo, né, acaba com um grau de violência tão grande que você não consegue sair na rua, que você está suscetível a ser ameaçado ou morto o tempo todo. Então, acho que essa é a consideração maior. Né? Acho que essa sua fala final, Patrícia, embora, né, triste por um lado, né, mas ao mesmo ponto chama atenção para uma questão fundamental, né? Essa mudança,
essa necessidade de mudança social e de compreensão do tamanho do desafio, né? Não dá mais para a gente ficar olhando para trás e dizer assim, fulano fez, se a Europa fez, às vezes fez, a gente pode fazer. Infelizmente, não dá, né? A realidade é outra, né? E eu acho que combater esse ponto de não retorno é fundamental. Né? Por isso, a sua fala aqui hoje foi tão importante, né? E eu agradeço demais a sua participação, a sua contribuição. É muito bom, né? Discutir, trazer essas discussões, né? Colocar, né? Porque quanto mais a gente falar, mais a gente acaba estimulando essas mudanças, né? A Patrícia colocou aqui o link, né? Isso, Karina, eu queria deixar legal. um link aí, isso, que é do nosso laboratório. No nosso, para quem quiser acessar e ter mais informações, né? Eu agradeço demais estar aqui na nossa. Muito obrigada, Patrícia. Não sei se você tem alguma coisa Eu quero só agradecer mesmo a oportunidade de estar dialogando sobre esse tema, né? É um tema muito importante para quem quer viver aqui em sociedade, para quem quer conhecer um pouquinho mais a Amazônia, que só transmitir um pouco da realidade de Rondônia, do local. Deixei aí o link para vocês do laboratório dos estudos da Amazônia Legal. Lá a gente produz boletins, né, sobre todas essas temáticas, mais vinculado aí ao nosso legislativo executivo, tem dos outros estados da Amazônia. Então, acho que pode ser um ponto importante aí para quem quer conhecer um pouco mais o que está ocorrendo aí nos estados. E agradeço de novamente ao Unesp, a você, Karina, e aqui a transmissão aqui do Ciências Sociais em Diálogo. Muito obrigada, é um prazer enorme recebê-lo e agradeço também aos nossos ouvintes, telespectadores, sei lá como é que que nos assistem, nos acompanham, né, semanalmente e que nos ajudam a divulgar o canal, né, se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando o link. E fica aqui o convite para a próxima semana com mais um Ciências Sociais em Diálogo, uma iniciativa do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Ciências Sociais da Unesp do campus de Araraquara. Muito obrigada e até mais. Até mais.